E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer, porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. E o objetivo desse vídeo aqui é comentar uma coisa que aconteceu recentemente, que teve um impacto muito interessante. Eu tô me referindo ao caso que aconteceu recentemente do Machado de Assis, em que uma influencer americana, ela leu o texto, recomendou o texto, e agora o Machado de Assis ele está sendo bem difundido tanto lá fora quanto aqui dentro do Brasil. Claro que isso é uma coisa muito interessante, essa valorização que está acontecendo, mas eu tô aqui para problematizar um pouco esse assunto. Uma problematização que provavelmente as pessoas já devem ter falado, que é justamente dessa cultura do mainstream e tudo mais, e desse sintoma de só conseguirmos valorizar o Machado de Assis a partir do momento que uma pessoa meio que aleatória, do nada, do exterior, começa a valorizar esse escritor. Mas eu quero dar alguns passos adiante para que a gente possa discutir, por exemplo, a nossa percepção literária e cultural e da crítica, de certa forma, da recepção. O que eu quero dizer com a crítica da recepção? A crítica da recepção é como as pessoas recepcionam esse livro. Machado de Assis ele é um escritor que foi reconhecido grandiosamente no século passado, principalmente. E claro, a gente que está nesse século de hoje vai lendo Machado de Assis, mas tem muita gente que lê de novo com os olhos apagados. Eu fiz um vídeo ano passado, por exemplo, que é esse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição, acho que o nome dele é Nossos Escritores Vão Bem Mal, que é um vídeo muito interessante em que eu analisei a postagem de um sujeito que ele estava se comparando com o Machado de Assis. Por si só, já é uma situação muito cômica, muito engraçada, e inclusive eu lembrei justamente desse vídeo, porque quando estourou esse negócio do Machado de Assis, eu vi, no mínimo, 2 escritores também se comparando ao Machado de Assis, sem entender quem que é o Machado de Assis. E aí, nesse vídeo que eu tinha comentado, o sujeito ele fala sobre o final ambíguo que o Machado de Assis propõe, com Dom Casmurro e tudo mais, sendo que em Dom Casmurro, não importa o final ambíguo. O que o Machado de Assis está ali para mostrar é o que a sociedade patriarcal, aristocrata e escravocrata brasileira faz em relação ao próprio ciúmes, ao próprio ódio. O ciúmes naquela sociedade, por exemplo, é tão estimulado, é tão justificado e pode ser tão violento que chega a níveis absurdos de simplesmente o Bentinho mandar a Capitu para a Suíça, morrer lá e desejar a morte do próprio filho. Ele quase mata o próprio filho. Claro, ele sabe que é errado, mas isso está tão naturalizado que o Bentinho não sente tanto remorso em contar isso. E no fim parece que ele mostra, por exemplo, essa cena que ele quase mata envenenado o filho dele, parece que ele tá mais mostrando, por exemplo, ai, olha a minha virtude, esse filho não é meu, porque ele acredita que o filho dele não é dele, porque ele acha que a Capitu traiu ele, esse filho não é meu, entendeu? Eu quis matar ele, mas eu não matei. Olha como eu sou bondoso. Olha a minha virtude. Esse cara é um desgraçado, né? Por que eu tô falando do Dom Casmurro? Porque o Dom Casmurro, por muito tempo, foi lido pelo pessoal da época como um livro de traição burguesa. E só, a mulher traiu o homem e ponto. E aí, quando a fortuna crítica começou a aparecer, como por exemplo, chegou o Antônio Cândido, chegou o Schwarza, que são grandes pensadores dessa época, também, acho que o Bossa escreveu muita coisa do Machado de Assis também, começaram a surgir novas interpretações para entender que o objetivo do Machado de Assis, como o Dom Casmurro, por exemplo, não é um livro sobre traição, não é um livro para tentar descobrir se a Capitu traiu ou não, mas sim um livro para discutir a problemática dos ciúmes numa sociedade machista, em que os ciúmes justifica qualquer atitude de violência. É isso que o Machado de Assis está discutindo. E aí vocês vão lembrar naquele vídeo que, por exemplo, o sujeito ele leu Dom Casmurro e ele não entendeu Dom Casmurro, porque ele simplesmente reduziu o Dom Casmurro a falar o final dúbio de saber se traiu ou não traiu. E não é esse o caso, né? Não tem final dúbio. A verdade é que a Capitu não traiu, não tem como essa mulher ter traída. E se traiu, deveria ter traído, porque o Bentinho é xarope e tem um ciúmes doentio, que é justificado numa sociedade que é patriarcada, que é machista, que é escravocrata e, inclusive, é a nossa sociedade brasileira cheia de caprichos. O que eu quero dizer é que, no século passado, Machado de Assis ele foi celebrado como o maior escritor brasileiro. Por muito e muito tempo. Ele foi celebrado, ele foi considerado o maior pilar da literatura brasileira. Mas essa fortuna crítica que foi produzida aqui no Brasil se perdeu. Eu tô falando que a maioria dos leitores, eles têm disponibilidade a esse recurso crítico
e não chegam a ele. O que eu quero dizer é, parece que hoje o Machado de Assis é mais lido porque ele é conhecido do que propriamente pelo que ele tá falando. E aí a gente chega no episódio da Americana. O que foi que aconteceu? Uma TikToker aí, gringa, eu não sei o nome dela, mas eu vou deixar o vídeo aí dela passando. Ela gravou um vídeo, né? Ela gravou mais vídeos posteriores a esse, tá? Mas o que bombou mesmo, que viralizou, é que ela gravou um vídeo que ela tava fazendo uma série de lendo um livro por país ou por região. E quando ela chegou no Brasil, ela selecionou para ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Memórias Póstumas de Brás Cubas, para ela, foi o melhor livro que ela leu. É engraçado que nesse vídeo, principalmente no primeiro vídeo, ela não fala absolutamente nenhuma palavra a respeito do livro. Ela não fala da história, ela não fala da crítica, ela não fala nada. Ela, na verdade, só tá ali dizendo que gostou muito do livro, que foi o melhor livro que ela leu. E detalhe, ela não tinha terminado a história. Ela tinha dito, expressado, assim, que queria aprender até o português para ver como que esse livro era escrito na nossa língua e tudo mais, de tão apaixonada que ela ficou pelo livro. Isso é um episódio muito legal. Depois desse vídeo, Machado de Assis, ele começou a se transformar no escritor mais vendido, por exemplo, na Amazon, tá? Sobretudo o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso não aconteceu só lá fora, mas aconteceu aqui no Brasil também. Ele não é só o escritor brasileiro que foi mais vendido, como o escritor da América Latina. Até pouco tempo atrás, o escritor latino que era mais vendido era o Garcia Marquez, com os 100 Anos de Solidão. Acho que é algo assim desse livro, que é um livro bastante conhecido também lá no exterior. O que eu quero dizer pra vocês é que não é de hoje que o Machado de Assis ele é reconhecido lá fora. Mas uma coisa que primeiramente me chateia bastante é essa necessidade da validação de uma pessoa de lá fora que não manja nada. Me desculpa, ela é booktuber, tudo bem, ela é influencer, ela deve ter lido muitos livros, mas dizer que ela estudou Machado de Assis eu acho improvável até então. Mas o que eu quero dizer é, teve que vir uma pessoa sem propriedade nenhuma, mas só pelo fato dela ser famosa lá fora, isso fez com que a gente tivesse uma validação maior em relação ao Machado de Assis. Isso entra um pouco na famosa síndrome do vira-lata, que muita gente discute também, mas acho que essa validação ela é muito importante para a gente enxergar essa problemática da cultura do mainstream. Será que as pessoas estão lendo Machado de Assis porque ele é bom ou só porque falaram que ele é bom? Você pode até pensar, tá, Sturari, mas vai dar no mesmo. Se eles estão lendo porque o Machado de Assis é bom ou porque ele é mainstream, pouco importa, estão lendo o Machado de Assis. E sim, isso de fato é um efeito interessante e legal, mas isso inibe um pensamento crítico sobre o autor. E é isso que eu vou começar a discutir agora. O mainstream é aquilo que é amplamente aceito, conhecido e debatido na mídia. Por muito tempo, o mainstream ele sempre foi só definido, por exemplo, pelo que era passado na academia ou na televisão, alguma coisa assim, porque o acesso era muito pequeno. Mas hoje, com o advento da internet, o mainstream ele pode ser explorado de diversas formas, porque tem muitos meios, muitas mídias para se trabalhar. O que eu quero dizer é que o Machado de Assis só tem entrado no mainstream agora, diferente, por exemplo, de grandes escritores aí, gringos, como, por exemplo, Poe, o Tolkien, que sempre estiveram no mainstream. O fato do Machado de Assis ter entrado no mainstream agora só me revela uma autoestima cultural extremamente frágil do brasileiro. Eu volto a repetir, gente, nós sempre tivemos uma fortuna crítica relacionada ao Machado extremamente grande, que até agora está sendo ignorada. É claro, eu não estou falando que as pessoas têm que ler o Adorno, têm que ler o Schwarza, têm que ler o Antônio Cândido, não é isso que eu estou dizendo, porque são textos também que não são dos mais acessíveis que existem sobre o Machado de Assis. Mas dizer que nós brasileiros que gostamos de literatura, brasileiros que são professores, brasileiros que estão no ambiente universitário também, nós sempre estivemos dizendo que Machado de Assis é do caralho. E piormente, nós que somos professores, nós que estamos aqui no meio acadêmico, nós temos muito mais propriedade para falar. E veio uma gringa do nada, que de novo, eu acho a atitude dela legal. Eu tô criticando mais o movimento como um todo, não a atitude dela. Eu acho que ela tá certa. Ela expressou a opinião, tudo bem que é uma opinião que não tem nada com nada, ela só falou por um minuto que gostou do livro, e ok, é esse o trabalho dela. Mas o movimento que aconteceu, agora o Machado de Assis ele pode estar no mainstream. Agora o Machado de Assis pode estar sendo falado. Gente, o que eu quero dizer é, quando uma figura internacional, que pouco importa pro Brasil, mas ela é uma figura internacional, que ninguém liga, chega e valoriza algo que é nosso,
Isso faz com que nós comecemos a valorizar uma coisa que é nossa. Como se a produção literária dos Estados Unidos fosse maior do que a brasileira. E é completamente absurdo. Os Estados Unidos têm poucos escritores bons, sobretudo comparados com os escritores brasileiros. Gente, me perdoa, eu não acompanho muito, assim, o pessoal que produz literatura aqui na internet. Por quê? Porque eu estudo de outras formas. Por isso que eu trago isso pra cá. Eu sei que eu, antigamente, gostaria de ver esse canal. Hoje eu não quero ver o meu canal porque é o que eu produzo, é o que eu estudo. Eu já sei achar as fontes. Mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de chegar nisso, porque não tá dentro do mundo acadêmico. Mas, gente, me perdoa. Até um ano atrás, quantos vídeos de Machado de Assis vocês devem ter ouvido falar, né? Agora eu vou falar pra vocês. Todos os meus vídeos de Machado de Assis têm mais ou menos um ano de existência por aí. Todos os vídeos ganharam uma quantidade significativa de visualização recentemente. Eu não tô falando que os meus vídeos do Machado de Assis eles deveriam ser conhecidos mundialmente e tudo mais, mas vocês entendem que teve que vir uma gringa fazer a valorização da literatura brasileira para a literatura brasileira começar a ser estudada? Digo mais, o meu canal, nos últimos 2 meses, assim, foram o período que eu menos postei vídeo, mas o período que eu mais tive ganho de inscritos, mais tive visualização, mais tive horas assistidas. E eu tenho certeza que o movimento da literatura brasileira como um todo fez com que o meu canal ganhasse certa visualização. A gente chega num ponto que me deixa muito chateado, que a gente pode definir como colonialismo cultural, tá? Só quando um país economicamente maior que o Brasil diz que algo do Brasil é bom, isso deve ser valorizado. Vocês percebem que isso não é um movimento novo. Quando o Brasil era colônia, principalmente, o que era bom brasileiro era o que era a cópia do conteúdo europeu, né? Até no romantismo, de certa forma, existia esse movimento colonial. Mas você repara como uma coisa tão antiga, arcaica e estranha que é esse colonialismo cultural, ainda tem certas raízes e certas forças muito interessantes. Mas você repara como essa relação de colônia que o Brasil tem com o resto do mundo só faz com que a nossa cultura seja ofuscada mais uma vez. Você repara que a gente está sempre exposto, por exemplo, a padrões globais, que vão ditar o que é sucesso e tal, e evidentemente aquilo que não faz parte do mainstream até então vai ser ruim. De novo, só quando é resgatado uma coisa que é boa e vai pro mainstream, essa coisa começa a ser valorizada. Você percebe a problemática disso tudo? E vocês não precisam só se apoiar, por exemplo, na literatura. Pega, por exemplo, a música. Quantos brasileiros que fizeram sucesso lá no exterior começaram a ser valorizados aqui no Brasil? Onde eu quero chegar com isso tudo? Machado de Assis não é o único escritor brasileiro bom. É isso onde eu quero chegar. E o que eu queria passar de mensagem é entender que a gente deveria sim valorizar e dar espaço para a nossa cultura nacional. Não tô falando para você ler escritores, não tô falando para você ler o meu livro, ler os meus contos. Não tô falando isso, mas gente, a gente tem Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, a gente tem Guimarães Rosa, a gente tem Graciliano Ramos, José de Alencar mesmo, que apesar das críticas, cara, que escritor maravilhoso. Você tem Jorge Amado, você tem o próprio Machado de Assis. Mano, a gente tem tanto escritor bom, sabe? Tanto escritor maravilhoso, mas o cara vai ler, de vez ele lê poesia brasileira, ele vai ler Shakespeare, que não é ruim. Me perdoe, se você pegar, por exemplo, Shakespeare e Camões, tudo bem que é um caso português, mas Camões ele teve uma eficiência artística e uma eficiência na produção de sonetos comparável ao Shakespeare. Tem poemas do Camões que são melhores que o do Shakespeare, assim como o contrário. Mas como o Shakespeare é gringo, é de um país que é economicamente mais valorizado, é de uma língua em que os países que falam essa língua é economicamente mais valorizado, o Shakespeare ele é colocado num patamar muito acima do que o Camões. E eu concordo, Shakespeare é do caralho sim, mas os sonetos do Shakespeare e os sonetos do Camões, pra mim, são muito semelhantes estruturalmente. Aonde que eu quero chegar com esse vídeo? Até quando vocês vão esperar uma valorização externa pra perceber que tem coisa boa brasileira, gente? Pelo amor de Deus. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. E valeu!